Independente se o vaso está quebrado, pra mim ele ainda é vaso. Ninguém toca nos meus pratos. Não toca não. Ele pode estar quebrado, mas ainda é vaso. Assim diz o Senhor para nós. Escutem hoje a minha voz. Esta casa é minha olaria, onde eu trabalho de noite e de dia. Você é vaso e eu sou o reino. Sou eu que mando e faço do teu jeito. Se hoje então se quebrar, nessa hora eu vou te restaurar. Você é pão, porém eu te amo. E nessa terra de frio te chamo. Vai mandar o link aqui. Recebe azeite, tu és meu vaso, então recebe azeite. 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 Recebe azeite pra curar enfermidade. Recebe azeite pra mandar libertação. Recebe azeite e proclama a liberdade. Recebe agora essa nova unção. Quem foi que disse que tu és um desprezado? Jogado ao lado como um lixo descartado. Quem proclamou que você é abandonado? Não entendeu ainda que tu és meu vaso. Não tem problema se quebrado tu estás, pois eu cheguei aqui foi pra te restaurar. Só me dá glória, minha salva, mesmo que esteja quebrado. Pra brincar com ainda é vaso. Tu és meu vaso, então recebe azeite. 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 Não tem problema se quebrado tu estás, pois eu cheguei aqui foi pra te restaurar. Só me dá glória, minha salva, mesmo que esteja quebrado. Pode ser. Tudo bem? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estamos aqui já nessa manhã para iniciar a nossa escola bíblica dominical, né? Está conosco aqui já o nosso professor, pastor Daniel, vai trazer a palavra de Deus nessa manhã e eu quero convidar você a compartilhar aí esse link, né, que nós colocamos aí à disposição. Estamos aqui já compartilhando nos grupos da igreja. E já já nós vamos estar aí meditando na palavra de Deus. A irmã Vânia já está conosco, né? Domingo passado ficou o tempo todo. Estamos esperando aí demais irmãos. Já já o pastor Bel vai estar, o pastor Daniel vai estar aqui trazendo esse ensino da palavra de Deus para nós nessa manhã, né? A gente vai estar aqui colaborando com ele. Domingo passado a gente trouxe aí esse estudo da palavra de Deus. E hoje não podia deixar de novamente falar da palavra do Senhor nosso Deus, né, pastor Daniel? Afiado. É isso aí, meus irmãos. Eu vim aqui mesmo só para cooperar um pouco aqui com o Edinaldo. Paz do Senhor a todos, tá? E aí vai aí, compartilhe com mais irmãos para que possamos juntos aprender desta lição tão maravilhosa. Estamos chegando ao final do primeiro trimestre do ano de 2020. Tivemos uma lição maravilhosa, uma revista maravilhosa e hoje é a última lição. Então aproveite e vamos estudar juntos em nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, então já já, né, segura aí mais só um pouquinho, você que já está aí conosco,
Temos aí já 5, 6 pessoas online. Domingo passado, pastor, nós atingimos até a meta de 20 e poucas pessoas, né? Aí tá começando a aumentar agora, né? Estou começando a mandar os links agora. A gente vai ouvindo aqui mais um hino. Enquanto a gente vai compartilhando o link aqui, eu vou compartilhando com outras pessoas aqui o link para nós poder atingir aí uma boa quantidade de pessoas. Vamos lá, vamos continuar adorando Jesus. Rasgando o coração em luz, eu me vi como Davi. Eu me silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu descansei pra você banhar, e dos seus olhos escapecei. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei pra Ele. Mas em meio ao meu silêncio, o soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Mas em meio ao meu silêncio, o soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. E quando o homem cai, Deus se levanta e reza a seu favor. E maior Deus a te ganhar, a minha causa o seu juízo nunca falha, sua justiça não tem fim. Rasgando o coração em luz, eu me vi como Davi. Eu me silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu descansei pra Deus trabalhar, e dos seus olhos se escapecei. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei a terra pra Ele lutar, e lágrimas falei pra Ele decifrar, angústias que só minha alma sabia contar. Mas em meio ao meu silêncio, o soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Mas em meio ao meu silêncio, o soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Eu fiz silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu descansei pra Deus trabalhar, e dos seus olhos escapecei. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei a terra pra Ele lutar, e lágrimas falei pra Ele decifrar, angústias que só minha alma sabia contar. Mas em meio ao meu silêncio, o soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Mas em meio ao meu silêncio, o soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Você vai cantar o hino da vitória, ainda que muitos não estejam acreditando. Pra você bater um lugar na minha glória, filho meu que chora, não fica sem resposta. Pra você bater um lugar na minha glória, filho meu que chora, não fica sem resposta. Filho meu que chora, não fica
Ok, meus amados irmãos, né? Já temos aí já a quantidade já no nosso Facebook, 10 pessoas online, mas eu quero pedir compartilha. Nós vamos já iniciar, aproveitar para não perder tempo, vamos iniciar nosso estudo da Palavra de Deus nessa manhã com a nossa lição, a última lição do trimestre, né? A lição que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Essa é a nossa nova lição, né, que nós vamos estudar nessa manhã. E eu quero pedir você... O Liab, ele tá jogando o gato bem ali. Nós vamos estudar a nossa lição nesta manhã. Eu quero te convidar a meditar nesse assunto muito importante da palavra do Senhor nosso Deus. Que você possa, nessa manhã, abrir teu coração, deixar aí Jesus Cristo falar através da sua palavra ao seu coração, né? Eu quero aproveitar hoje aqui bem o pastor Daniel, vou dar só minha cooperação aqui, perguntando para ele. Hoje eu vou ser um aluno do pastor aqui, e você que está aí do outro lado também é o nosso aluno, né? Então eu vou deixar com o pastor Daniel. Pastor Daniel, o espaço é todo seu, fique à vontade, né? Mais uma vez, trazendo aí a palavra de Deus para nós. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos nesse dia, nesta manhã de domingo, onde é costume nosso assembleiano, estamos reunidos nos nossos templos para estudar a palavra de Deus, as nossas lições bíblicas dominicais. E como eu falei no início, nós estamos chegando ao final, concluindo mais uma revista, concluindo o primeiro trimestre do ano de 2020, e tivemos uma revista abençoada, uma revista poderosa, comentada pelo pastor Claudionor de Andrade. A revista que traz como assunto a raça humana. Aí os subtemas: origem, doutrina e redenção, tá? E hoje nós estamos na nossa última lição desta revista, que é a lição de número 13. Estamos aí no subtema da redenção, redenção da humanidade, do homem, né? E um assunto muito interessante, um assunto importante. Lição de número 13, se você tiver em posse aí da sua revista, ou se não, você pode tomar por base o texto da Bíblia Sagrada de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo 16. É o nosso texto base, é o texto da leitura bíblica em classe. Lição de número 13 vem trazer o assunto, o título: O Novo Homem em Jesus Cristo. O Novo Homem em Jesus Cristo. Nosso texto áureo diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Nossa verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nós até estudamos isso na lição que falava sobre Jesus perfeito. Não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós, para nos dar hoje, né, esta oportunidade, este direito, este presente de ter uma nova vida, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3,
do versículo de 1 a 16. Você pode aí ter a sua Bíblia em mãos e abrir nesta passagem que vai relatar o encontro do fariseu, do doutor da lei, que era Nicodemos, com Jesus Cristo. E Jesus vai falar acerca do novo nascimento, tá? Então nós recomendamos que os irmãos estejam com a sua Bíblia aberta nessa passagem, nessa leitura bíblica em classe de João capítulo 3, do versículo 1 a 16. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que a salvação em Cristo Jesus implica a regeneração de um novo homem. Tá bom? Nossa introdução, e para mim não ficar aqui só, eu vou pedir a participação do irmão Adinaldo. Eu estou aqui só para quebrar um galho. Ele aqui é o professor aqui. Então ele vai lendo aqui a nossa introdução e se interagindo também um pouco conosco nesta lição muito importante, uma lição abençoada. Nós vamos estar falando sobre algumas doutrinas bíblicas muito importantes e com certeza vai lhe enriquecer muito o seu aprendizado e daquilo que nós temos experiências pessoais de vida cristã, de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, hoje eu queria ser só um aluno aqui, né? Domingo passado a gente já participou, mas a gente tem feito uma grande parceria com o pastor Daniel, desde que eu cheguei aqui, ali na congregação Monte das Oliveiras, ele como dirigente, quando estava lá, e a gente como professor da escola dominical, sempre trabalhou junto aí nessa questão, né, da escola dominical. E a lição de hoje, como ele falou aqui, é uma lição muito importante, porque ela vem falar justamente da questão do novo nascimento, né, do novo Cristo Jesus. Então, para nós nos edificar, saber que verdadeiramente em Cristo Jesus nós somos uma nova pessoa, uma nova criatura, né? A introdução da nossa lição diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? O comentador ele faz uma pergunta: será que é possível a gente alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Então, humanamente falando, nós não temos condições de ser perfeito espiritualmente nessa vida. Mas quando nós tratamos do lado espiritual, olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, sim, e isso não somente é possível, como é desejável, é requerida, né, por todos aqueles que professam a fé no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Continuando aqui, diz assim: se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa lição do trimestre estudaremos, na última lição, o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Então, é isso que nós vamos aprender nessa manhã sobre a questão do novo nascimento, né? Sobre o nascimento, né? Sobre a justificação, como nós podemos ser justificados, sobre santificação e a glorificação. São os pontos básicos que a lição vai trazer nesta manhã. Como o comentador iniciou perguntando, nós podemos alcançar isso
a perfeição espiritual, a gente costuma até ouvir muitas expressões como, por exemplo, que o homem não pode ser santo, né? Ou essa conversa do homem ser santo, isso aí é história de carunchinha. Muitas vezes a gente ouve isso, né, pastor Daniel? Mas isso é possível quando o homem se volta para Deus verdadeiramente. E é isso que a lição desta manhã, ela vai justamente nos trazer. Esse trimestre vai nos encerrar, estamos encerrando hoje, vai trazer esse ponto essencial para nós. Então, abra bem o seu coração, né? Medite. Você pode fazer perguntas, né? Através aí do Face também, que está aí. Você que está na live, você pode fazer perguntas. Eu vou estar aqui no computador monitorando e a gente vai, à medida do possível, respondendo, né? Já fizemos a introdução. Agora nós vamos saber sobre o novo nascimento, né? Vamos lá, pastor Daniel. Deixa Muito Deus bem. usar. Meus irmãos, então esse novo nascimento é um presente que Deus dá ao homem através de Cristo Jesus, né? Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, através de Cristo Jesus, você pode sim ser um novo homem, uma nova pessoa, gerados de novo, né? Aqui entra o novo nascimento, a doutrina da regeneração. Então vamos lá. O primeiro ponto da nossa lição vem falar sobre o nascimento do novo homem, tá? Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo nascimento, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Não foi isso que ele disse? Que está em João capítulo 3, versículo de número 2. João capítulo 3, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus, Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, olha o que Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos se perguntou, como é que é isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, meus amados irmãos, este é um nascimento sobrenatural, é um nascimento espiritual. O homem em Cristo passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, regenerado. Pois o velho homem, que vem da natureza adâmica de Adão, natureza decaída, corrompida, carnal. Mas este novo homem, que é gerado por Deus, através da sua vida com Cristo, passa a ser uma nova criatura, passa a ser uma nova pessoa, como nos garante a palavra de Deus. O parágrafo de número 1, vai nos explicar isso. Olha só. Nascidos não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo,
uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Olha só, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus. Através de quem? Através de Cristo Jesus, o último Adão. Então, através de Jesus, nós nos tornamos nova criatura, para assim agora viver uma vida de novidade, que agrada e que glorifica ao Senhor nosso Deus. Olha só, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Que é isso? Olha que afirmação muito do pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele diz o seguinte: ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, uma nova vida, um novo ciclo, um novo início, um novo começo, a comunhão plena com o Pai Celeste, né? A comunhão que foi perdida no Éden, a comunhão que foi quebrada lá no Éden através da queda do pecado, é restabelecida através de Cristo Jesus, o último Adão. Então, através de Jesus, o homem experimenta um novo Gênesis, uma nova vida, um novo começo, um novo início. E é sim possível ter esta nova vida, ser essa nova criatura, que agora vai servir, que agora vai andar em novidade de vida, e que as suas glorificar o Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, podemos sim desfrutar desta nova vida com Cristo, ser nova criatura, nascer de novo, tá bom? Parágrafo 2 vem dizer: nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo e é o auge da bem-aventurança. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, nascidos de Deus, para que a gente venha desfrutar deste novo nascimento, desta nova vida, é necessário aceitar o plano de salvação que o Pai projetou, elaborou, mesmo antes da fundação do mundo. Ou seja, aceitar Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo como Salvador. E a partir da minha conversão, a partir da minha decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador, eu passo a desfrutar desta nova vida. Sou regenerado pelo Espírito Santo para viver em novidade de vida. Parágrafo 3 vai dizer: nascido da água. Ou seja, pela palavra. A palavra de Deus é quem vai nos gerar. A palavra de Deus é quem vai nos purificar. A palavra de Deus é quem vai nos levar a essa nova vida que vai agradar ao Senhor. Né? Como diz assim: o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Simbolizado no batismo em águas. Né? O homem, ao ser imergido, ao mergulhar nas águas, está simbolizando que o seu velho homem está sendo sepultado. E ao se levantar das águas, de forma simbólica, está surgindo um novo homem,
uma nova criatura, uma nova pessoa. O velho homem, ele é dominado pela sua natureza carnal, pelo pecado. Agora, o novo homem em Cristo, ele vive em novidade de vida. O pecado já não o domina. Ele não vive na prática do pecado, né? Ele vive num processo de quê? De santificação, num processo de aperfeiçoamento, até chegar à estatura de varão perfeito. Mas agora é uma nova criatura, tá? E essa estatura de varão perfeito só na glorificação, quando estivermos com Cristo na glória. Mas ele não vive, o que é nascido de Deus, como diz a Bíblia, não vive mais na prática do pecado. Porque agora é um novo homem. Como diz a Bíblia, aquele que mentia não mente mais. Aquele que rouba não rouba mais. Estes são sinais que identificam que uma pessoa é uma nova criatura. Que de fato ele foi gerado de novo. Que de fato ele nasceu de novo. Não vive na prática do pecado. Há uma mudança radical e completa. Mudança de mente, mudança de caráter, tá? Que agora é a imagem de Deus restabelecida no homem, através de Cristo. Aquela imagem que outrora o homem tinha, lá no Éden, que Deus os fez a imagem e a sua semelhança, essa imagem ela foi danificada, foi corrompida através do pecado. Através do pecado, essa imagem e semelhança de Deus foi manchada de nós, por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, através de Jesus, o homem perfeito, o último Adão, essa imagem é restabelecida em nós. E agora nós vamos vivendo em novidade de vida, nós vamos ter a mente e o caráter de Cristo, resultados do nosso nascimento, como confirmação que agora eu sou nova criatura. Amém? Então, os sinais de que uma pessoa é uma nova criatura são as atitudes, são o seu comportamento, são o seu caráter, sua mudança de mente. E as pessoas vão ver isso. As pessoas que os cercam vão ver isso. Que de fato a pessoa mudou. Deus restabelecida no ser humano. A Bíblia, só para confirmar isso com os meus amados irmãos, olha só o que nos diz em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora você reflete a imagem do Senhor, como sinal de que você é uma nova criatura. Tá? E isso é perceptível. Isso é visto. Você não é mais aquele velho homem. O velho homem já passou. Agora, nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Parágrafo de número 4 vai dizer: nascidos do Espírito Santo. A regeneração ou novo nascimento só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Através do nosso ato de arrependimento, de aceitar Jesus Cristo, o Espírito Santo, de forma poderosa, de forma sobrenatural, vai atuar em nós, vai operar em nós. E através da atuação do Espírito Santo, nós somos gerados de novo.
Nós somos gerados de novo. É o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a atuação poderosa do Espírito Santo é que vai gerar este novo homem, este novo ser, esta nova criatura. Tá? Esse ato regenerado não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo Jesus torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Através desta mudança, desta atuação poderosa do Espírito Santo, é que há uma verdadeira conversão. Tá? Quantas pessoas não experimentaram ainda este novo nascimento, ainda não nasceram de novo, porque as suas atitudes provam isto, porque o seu comportamento prova isto. São atitudes, são comportamentos que não é de uma pessoa nascida de novo. Então permita que o Espírito Santo venha agir, venha operar, venha atuar em você, para que este milagre sobrenatural aconteça na sua vida e você entre nesse processo de regeneração, de novo nascimento, e o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua vida. Só para concluir este ponto, para que a pessoa entre no reino, para que a pessoa veja e entre no reino de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário tornar uma nova criatura. Porque, como já disse, o homem velho, o homem, a nossa natureza, este homem carnal, ele é corrompido. É o homem separado de Deus, por causa da consequência do pecado. Mas aí, Cristo, o último Adão, veio, restabeleceu, para restabelecer a comunhão com Deus, para nos trazer de volta a comunhão com o Pai. Então é necessário que o homem venha nascer de novo, se tornar nova criatura. Isso inclui todos. Inclui a todos. Precisam entrar ou precisam nascer de novo, se tornar um novo homem, uma nova criatura. Isso só é possível através de Cristo Jesus. Tá bom? Compreendidos? Amém? Então, eu vou aqui passar o segundo ponto do Magnaldo, para não ficar só eu falando, né? O segundo ponto vai falar sobre a questão da justificação. Nós estamos, irmãos, estudando sobre processos da salvação. Processos da salvação. Aceitando Jesus, entra no processo da regeneração, do novo nascimento, se tornar nova criatura. E aí temos outros processos seguintes que o seguem. Magnaldo. Olha, pastor Daniel, até a irmã Vânia comentou aqui, estava olhando aqui no Face aqui, a irmã Vânia comentou, a renúncia ao pecado é o primeiro passo para ser uma nova criatura, é verdade. É o primeiro passo que a gente dá para ser a nova criatura, é quando a gente renuncia o pecado, né? É o momento em que a gente confessa Cristo como Salvador, você está ali renunciando o pecado e dando o primeiro passo para se tornar uma nova criatura, né? Antes de dar prosseguimento aqui, só quero aqui mandar um abraço aqui para a irmã Raquel, que está em Balsas, né? Disse que está lá assistindo. A irmã Vânia acabou de postar a foto no Facebook, né? Ou no WhatsApp que mandou para mim, ela colocou na TV, né? Que está lá na TV assistindo, tela grande lá, disse que o som está muito bom. Vamos lá, vamos para o segundo ponto, que fala a justificação do novo homem. Nós já vimos aí o primeiro ponto, né, onde falou do novo nascimento, nasceu, né, o homem nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Aí agora vamos para o processo de justificação. Nasceu, agora vamos para a parte do crescimento, né? Depois que nasce, quando uma pessoa nasce ou quando algo nasce, o processo correto é o crescimento. E nesse crescimento há várias fases.
na questão espiritual também não é diferente. Quando o homem nasce em Cristo Jesus, ele também tem vários processos a percorrer nesse crescimento. E um aqui é a justificação. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Diante de Deus, o homem sem aceitar Jesus como Salvador, ele está lá como condenado, né? Como uma pessoa que está no ato de condenação. No momento que ele aceita Jesus como Salvador, é mudado essa posição dele. Ele sai da posição de condenação e entra na de justificação, né? Passa a ser agora uma pessoa diferente. É a sua conta que estava ali devendo e que precisava pagar, agora foi paga e ele agora entra em um novo status. O primeiro tópico diz a identidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz claramente isso, né? Olha o que a palavra de Deus diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por mais que nós tenhamos boas obras, olha, eu faça caridade, eu dê minhas contribuições na igreja, eu seja uma pessoa boa, eu faça tudo de forma adequada, e isso não é, para mim, a salvação ainda. Por quê? Isso não me garante a salvação, porque a salvação não é pelas obras, que é para que naquele dia, né, pastor, a gente não chega lá diante de Deus, a gente dizer assim, eu estou aqui porque eu fiz por onde, eu mereci, né? Muita gente até acha que vai acontecer isso, né? Verdade, a Bíblia vai dizer que as nossas obras, por mais bonitas que sejam, ela não passa de trapo de imundícia, né? Então, é justamente isso. Obras são realmente para quem? Isso mostra, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que estamos fazendo boas ações. E é realmente para o salvo praticar as boas obras. Isso o identifica ainda mais ainda. Mas não é a nossa salvação garantida. Não é só, nós temos até um exemplo no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a história de Cornélio, que fazia tudo, dava esmola, orava, né, contribuía com dízimo, fazia tudo, mas mesmo assim ele precisava ainda de confessar a Cristo Jesus como Salvador. Aqui, até o versículo que o pastor falou aqui, que é Isaías 64:6, diz aqui, ó, aliás, são elas, ou seja, as nossas obras, trapo de imundícia, Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. É a fé nos méritos perfeitíssimos de Cristo Jesus. Então, olha o que é que diz Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa justificação, né, a justiça humana, ela é inútil. Para começar, a justiça humana ela é falha. Às vezes beneficia um, mas acaba prejudicando o outro. A justiça de Deus é diferente. Quando ela beneficia alguém, ela não prejudica ninguém. Ela somente faz aquilo que vem para ser feito. Então, o primeiro tópico fala que as nossas obras, a nossa justiça humana é inútil para a nossa salvação, ou seja, não tem utilidade. O que é importante para a nossa salvação é Cristo Jesus, porque é Ele que nos justifica, não é a fé, ou não é as obras, é a nossa fé em Jesus, é Jesus quem nos justifica. Aí diz aqui, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Como diz Romanos 5:9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, sai do status de condenado para o status de justificado. O tópico 2 fala a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede
que um mero perdão é muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo. A situação jurídica do réu é mudada aqui. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, como diz Hebreus 10, 17. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ou seja, observe aqui que o escritor está usando até termos jurídicos para nós entendermos. Veja só, o homem está diante de um tribunal. Nesse tribunal, ele pode ser absolvido ou pode ser condenado. E quando ele está diante de um tribunal, é por uma situação que ocorreu. É um crime que foi cometido. Então, esse crime cometido, ele precisa ser julgado. E no julgamento, nós temos advogado de defesa, advogado de acusação, temos juiz, temos testemunhas, o caso que é todo montado, a promotoria que monta todo o caso e é colocado ali. E nessa situação, precisa-se de que seja provado a inocência do réu para que ele seja absolvido daquela condenação. Da mesma forma, isso é nós também diante de Deus. Por quê? Nós cometemos crime. Qual foi o nosso crime? Pecar contra o Senhor, cometer pecado. Esse é o nosso crime. Nós temos o advogado de acusação. Quem? O diabo. Ele fica nos acusando pelos nossos crimes cometidos. Aí ele é o advogado de acusação e a promotoria ao mesmo tempo, né? Que monta o caso. Aí vem, quem é o nosso advogado de defesa? Jesus Cristo. Jesus, ele como nosso advogado de defesa, ele também paga a nossa fiança. Daí, quando nós confessamos Jesus como Salvador, nós estamos entregando a nossa conta para Jesus, para que ele venha pagar essa conta. E aí, ele paga essa conta, e agora diante do tribunal de Cristo nós saímos da condição de condenado para a condição de justificado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que nós precisamos entender. Não é como muitos pregam por aí, né, pastor Daniel? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não funciona. Eu preciso manter essa condição. Como? Servindo o Senhor Jesus. Porque é a mesma coisa lá da sociedade. Daqui da sociedade, o cara comete um crime, ele é absolvido, é livre daquela condenação. Por aquele crime ali, ele não será mais, não terá mais nenhum problema para ele, né, diante das leis. Mas, se ele cometer um novo crime, ele será levado ao tribunal novamente para ser julgado e pode ser condenado. É a mesma coisa. Jesus perdoa, mas ele quer que nós continuemos sem pecar. É tão tal que todas as vezes que Jesus falou de perdoou pecados na trajetória dele aqui na terra, ele disse para as pessoas, vai e não peques mais. É uma ordem dele, para ir não pecar mais. Porque se pecar, perde a condição de justificado e entra novamente na condição de condenado. Por isso que a doutrina da justificação é essa, para mostrar que é um processo dia a dia. Eu saí da condição de condenado, estou na condição de justificado, eu devo fazer de tudo para que eu não venha perdê-la. Como diz aqui, Deus perdoa os seus pecados inteiramente é apagado. Aquilo que nós fizemos de errado, Deus já perdoou e pronto, já apagou, acabou, né? É por isso que muitas pessoas estão dizendo assim, o cara faz tudo de errado e quando não dá mais nada, dá um crente, aí fica dizendo que é santo. É porque a Bíblia garante isso. Todo o passado, Jesus, joga para lá, não pertence mais. Agora é da agora para frente. Jesus não quer saber do passado. O passado ele já apagou os pecados. E agora, da agora para frente. O tópico 3 diz assim, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3,7 diz assim, filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Haja vista o que houve com o ladrão
que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo, né? Quando o ladrão estava Jesus sendo crucificado, os dois ladrões, um disse assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí, te salva, salva nós. Outro diz assim: ei, cara, ó, calma aí. Ou nós estamos aqui porque merecemos. Isso aí nenhuma falha cometeu. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, aquele homem estava entregando. Observe aí duas situações. Um não reconheceu o seu estado de pecador, mas o outro reconheceu. E o que reconheceu, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou naquele momento. Toda aquela vida de crime dele foi dissipada. E a partir dali, Deus olhou para aquele homem como se ele não tivesse cometido nada de errado. Por quê? Porque Jesus Cristo o perdoou, porque ele confessou, ele veio e confessou Jesus como Salvador. Então, a justificação do novo homem é um processo do dia a dia que nós precisamos viver, onde o homem sai da posição de condenado e entra na posição de justo diante do Senhor, nosso Deus. E somente a fé em Jesus é que nos ajuda a viver isso e a manter essa posição. Não é verdade, pastor? É isso mesmo. Vamos lá, pode continuar. Seguindo os processos da salvação, então nós vamos lá. Primeiro, diante da conversão, do arrependimento, da aceitação do pecador a Cristo, ele é gerado, nascido de novo, é uma nova criatura. Agora, essa nova criatura, este novo homem, ele é justificado, né? Ele é justificado por Cristo Jesus. Ou seja, resumindo, diante de Deus, o homem é justo. É o culpado que se tornou inocente. Esta é a doutrina da justificação, tá? Diante de Deus, nós somos justos. Mas isso é por mérito nosso? Não. Já foi falado. Mérito do sacrifício de Cristo Jesus, né? É exclusivo dos méritos de Cristo. Há um evangelho aí meritório que prega que eu paguei o preço. Para eu alcançar até aqui eu paguei um preço. Queridos, o preço foi pago por Cristo. Ele pagou todo o preço. Basta sim crer, pela fé, receber Jesus Cristo e assim ser justificado, se tornar justo diante de Deus. Tá? Então, tome posse disso, creia nisso, que através de Cristo Jesus nós somos justificados. Pela fé em Jesus nós somos justificados. Essa doutrina da justificação, ela teve seu aprimoramento, seu avanço. Lutero, né? Quando ele leu lá Romanos capítulo 1, se não me falha, o versículo 17, que o justo viverá da fé. Quando ele, diante daquelas situações em que havia por cobrança de indulgências, de prática de obras, ele não recebia justificação, não era justificado, ao contrário, a conta parece que ia ficando maior, mas ele descobriu que o justo viverá da fé, justificado pela fé, méritos exclusivamente do sacrifício de Cristo Jesus. Tá? Então, este novo homem, que nasceu de novo, que foi regenerado, ele agora é justificado. Ele se torna justo diante de Deus. Olha que bênção, olha que maravilha, olha que doutrina maravilhosa. E assim cremos na palavra do Senhor. Outro processo, agora, o novo homem justificado, ele agora é santo. Vamos para o terceiro ponto, que vai falar sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, de imediato à convenção, ao arrependimento do indivíduo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, né? Diferente da regeneração,
da justificação, a santificação é um ato que demanda toda a nossa vida. Ou seja, nós temos que todos os dias buscar a santificação até chegar à estatura de varão perfeito. E pastor, eu estava me lembrando aqui, uma coisa que é interessante nesses pontos é que o novo nascimento começa com a gente tomando a decisão, né? E a partir daí o processo fica nas mãos de Deus. É Deus quem trabalha, quem nos gera de novo. Aí o processo da justificação não depende de nós. Aí já é Deus quem trabalha. Mas no da santificação, aí depende, a maior parte já é nosso trabalho de lutar para que isso aconteça na nossa vida. Já é bem diferente, né? Exatamente. A questão da santificação é um ato conjunto do crente e o Espírito Santo. Aí entra a nossa participação na questão da santificação. Aí derruba por terra essa doutrina que aqui o Magnaldo até falou, sobre uma questão que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A Bíblia diz que nós temos que aperfeiçoar a nossa santificação, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito só na glória, né? Só com Cristo. Isso concretizando a glorificação do nosso corpo no arrebatamento da igreja. Mas até lá, meu amigo, até lá eu preciso viver uma vida de santificação, preciso me consagrar, preciso ter uma vida de comunhão com Deus, preciso me separar do mundo e me consagrar para o Senhor, tá? Se não, vejamos. Primeiro parágrafo. A santificação como posicionamento. Vamos falar da questão da santificação posicional. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo. O pecador arrependido não passa a ser apenas visto como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Aí alguém já diz, mas o camarada passou a vida toda no mundo fazendo o que não presta, aí agora já quer dar uma de santo, aceitou Jesus, já quer dar uma de santo. Mas isso é o que a Bíblia nos fala. É isso que a Bíblia nos garante. Na questão de instantâneo, na questão da posição da pessoa que está em Cristo, ela é santa diante de Deus. Foi justificada, agora é santo diante de Deus. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então a salvação ela é instantânea na questão posicional, da posição do indivíduo em Cristo, ao receber Jesus, se torna santo. Mas esta santificação ela é o quê? Progressiva. Ela é progressiva. Eu preciso sempre estar em santificação. Eu preciso estar em comunhão. Eu preciso buscar a santificação. E o que é santificação, pastor? Santificação é separação. Separar de quê? Do mundo, do pecado. Mas existe outro ato. Na questão da separação, existe outro ato que se segue, que é a consagração. Ser consagrado a Deus. Não é só ser separado, mas separado e consagrado a Deus. Ou seja, você está separado do mundo e consagrado para o Senhor. Para viver agora uma vida que glorifique a Deus. Tá? Então este processo da santificação, ele demanda a vida toda. Todos os dias eu devo buscar a santificação. Eu devo estar em santificação. Essa é a minha participação, né? De me separar, de procurar viver uma vida que agrada ao Senhor. E nessa minha participação, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, né? Contamos com a ajuda do Espírito Santo, que vai nos ajudar a vencer o pecado,
que vai nos ajudar a andar na presença do Senhor, que vai nos ajudar a renunciar àquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. Tá bom? Então, a santificação ela é na questão posicional instantânea, de imediato. A pessoa aceitou Jesus diante de Deus, é um novo homem justificado. Agora, diante de Deus, um novo homem santo, né? Um novo homem santo. Mas esta santificação também é progressiva. Aí demanda a vida toda. Eu só queria ler, e queria que você lesse comigo, para confirmar isso que nós estamos falando, um texto da palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4. E o versículo de número 18. Você pode ler. Olha o que diz a Bíblia. Mas a vereda dos justos, olha, perceba que agora é justo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Então nós estamos no processo da santificação. A gente costuma dizer que há uma placa em cada um de nós, né? Desculpe os transtornos. Estamos em obra, né? Estamos no processo do aperfeiçoamento. Estamos nesse processo progressivo de melhorar, de ser melhor a cada dia. Somos santos. Mas isso não significa que não pecamos. Porque um dos conceitos de pecado, e é um dos mais aceitos, é errar o alvo. E isso, nessa caminhada com Cristo, isso pode acontecer. A gente pode sim, pode acontecer de a gente pecar, não por prazer, não porque agora por prática, porque é uma prática cotidiana minha. Não, mas por um deslize, foi um acidente do caminho, do percurso. Somos pecadores, mas pecadores redimidos por Cristo Jesus. Estamos sujeitos a falhas. Mas mesmo quando isso acontecer, nem tudo está perdido. Porque a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, fiel e justo, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, nesse processo, nessa nossa vida de santificação, de sermos santos, acontece sim deslizes, acontece sim fracassos, mas temos no céu um advogado que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, segundo parágrafo, continuamos falando sobre o que nós já vimos falando, a santificação como processo, a santificação como posicionamento, é que de imediato a sua convenção, o pecador ele é santo, né? Ele é santo diante de Deus e da igreja. Agora a santificação como processo. Segundo parágrafo do tópico do terceiro ponto. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente entenda isso, que o novo homem, a nova criatura em Cristo, agora o novo homem justo, ele também é um novo homem santo. Agora esse novo homem que é santo, terá de se submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação. Olha o que a lição está nos dizendo aqui. Terá de se submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação. Ele vai aperfeiçoar a sua santificação.
E eu costumo dizer, e olha que não falta ocasiões na nossa vida para que a nossa santificação seja aperfeiçoada. O que não falta é ocasião, o que não falta é situações propícias para que eu venha aperfeiçoar. Aquilo que a Bíblia diz o seguinte: quem é injusto, que pratique mais injustiça. Agora, quem é justo, seja mais justo, né? Cresça. Então nós estamos nesse processo de santificação. O santo agora terá de se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus aqui? Jesus. E nós só vamos alcançar essa estatura quando na nossa glorificação. Ou seja, só no céu. É interessante, pastor. Provérbios, está até aí, 4:18, quer dizer assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais a mais até o dia perfeito. Quando o sol, o dia vai amanhecendo, né? Começa, você vai viajando de madrugada, que o dia vai amanhecendo, começa aí aquele brilhozinho, aí vai clareando, até que o sol apareça. Quer dizer, às vezes demora bastante para que isso aconteça, mas ali é o significado da nossa vida de santificação, daquele jeito, né? É gradativamente até alcançar o que um dia está prometido para nós. E a gente tem que sempre buscar isso, irmãos. A santificação se faz necessária para o cristão, porque a Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Verdade. Tá? Então esse ato de me separar do pecado, do mundo e de me consagrar a Deus é que me vai garantir a entrada no céu. Então eu preciso buscar a santificação, eu preciso estar em santificação. Amém? Então essa palavra é para nós, e santificação é uma palavra que talvez que não caia muito bem nos ouvidos de alguns, ou que não é muito pregado, mas é a condição para que o homem veja o Senhor, é a condição para que o homem chegue no céu. Ele precisa estar, ele precisa viver em santificação. E esse é um processo que vai levar a vida toda. Sua vida, da sua caminhada com Cristo. Tá? Concluindo aqui o parágrafo de número 2, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Qual é o nosso ideal cristão? Perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Um elemento principal na santificação do crente é a palavra, a Bíblia Sagrada. Jesus disse o seguinte: Pai, falando a respeito dos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é imprescindível na vida do cristão, pois ela nos conduz ao estado de perfeição, que é o nosso ideal, que é o que nós queremos. Santificação não é isolamento social, não é enclausuramento, não é confinamento. Santificação é mesmo estar no mundo, mas não ser deste mundo. Aquilo que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente compara o cristão como uma garça branca que está ali, muitas das vezes envolvido com a lama, em pântano, em riacho, envolvido, passando muito tempo na lama, mas continua branca. Sempre branquinha. Assim é o cristão. Mesmo estando no mundo, mas não é desse mundo, não se corrompe, não se mistura, não se conforma com esse sistema pecaminoso, com esse sistema
que desagrada ao Senhor, mas vive uma vida separado e consagrado ao Senhor. E neste processo de santificação, a palavra de Deus é quem nos ajuda, é um elemento imprescindível. A palavra de Deus, está meditando na palavra, está vivendo a palavra, lendo a palavra, em comunhão com a palavra, vai ajudar você a ter uma vida de santidade. Amém? Então busque essa santificação, busque a santidade, porque santidade convém ao Senhor, santidade convém à igreja, santidade convém ao povo de Deus. Não se esqueça disso. Então a palavra de Deus vai nos ajudar a viver uma vida santa, porque ela é quem nos orienta, ela é quem nos molda, ela é quem nos ensina como viver uma vida cristã que agrada ao Senhor e que venha glorificar a Deus. Amém? Terceiro parágrafo para concluir. A santificação é a vontade de Deus para o novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. A santificação não nos torna crentes orgulhosos, não nos torna crentes que têm um padrão de santidade que parece que são mais do que os outros. Ao contrário, a santificação é para nos tornar mais parecidos com Cristo. A santificação vai nos tornar mais parecidos com Cristo, porque nós estamos nos separando do pecado, nos consagramos ao Senhor, e agora a imagem de Cristo vai aparecer em nós. Nós vamos refletir como um espelho a imagem do Senhor, e os homens vão ver isso e vão glorificar a Deus. Amém? Então, quanto mais nós nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Paulo diz o seguinte: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, vocês só podem me imitar porque eu imito a Cristo. Amém? Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Santificação é a vontade de Deus para o novo homem, para o cristão. E é a vontade suprema de Deus. Então não é simplesmente uma questão de escolha, é uma questão da vontade de Deus. Para a sua vida, para a minha vida. Conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que essa é a vontade de Deus. Que nós nos santificamos, que nós tenhamos uma vida santa, uma vida separada e consagrada para o Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês entendem assim também? Amém? Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza, como eu já falei. Nesse processo de santificação, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de melhora, de ser melhor, de alcançar a estatura de varão perfeito, pode sim acontecer deslize. A gente está submetido a acontecer momentos de fraqueza, de pecar. Mas nem tudo está perdido. Entenda isso. Como diz a Bíblia. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e de toda impureza. Temos no céu um advogado, que é Cristo Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, se confessarmos e nos arrependermos. Ele pode sim nos perdoar de todos os nossos pecados. Tá? Mas isso não é uma prática cotidiana. Isso não é uma prática. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Porque agora nós somos novo homem. Nós somos agora uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O velho homem é que é dominado pelo pecado, é dominado pela sua natureza pecaminosa. E o mundo até por aí diz que nós aqui estamos presos,
que eles que são livres. Mas não, é um pecador preso pelo pecado, porque é o pecado que domina, são os seus desejos que o dominam, são os seus desejos que os leva para qualquer lugar. Ao contrário do cristão, da nova criatura, do novo homem, que não é mais dominado pela prática do pecado, não é mais dominado pelo pecado, mas agora vive uma nova vida. E é uma vida que vive em novidade e que glorifique a Deus. Não é mais dominado pelo pecado, porque agora é uma nova criatura, é uma nova natureza, regenerada por Cristo Jesus. Mas como nós ainda não estamos no céu, como nós ainda não alcançamos a glorificação, né, a estatura de varão perfeito, nós ainda estamos no mundo e estamos sujeitos a quedas, a fracassos, a deslizes, a pecar. Mas Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Amém? Creia nisso. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Se faz necessário e urgente pregar sobre santificação, sobre se separar, sobre se consagrar ao Senhor. Alguém que diga por aí, não, Deus só quer o coração. Aí a gente diz, mas Deus não é nem cardiologista, né? Que tudo em nós venha glorificar o Senhor. Corpo, alma e mente sejam todos consagrados ao Senhor. Paulo até diz, pastor, que nós devemos guardar, né, os três: corpo, alma e espírito, né, tem que ser conservado, né, para o arrebatamento. Paulo fala disso. Exatamente. Então não é só uma questão de se separar, é uma questão também de se consagrar ao Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então essa é uma mensagem que precisa ser pregada. Santificação se faz necessário. Santidade se faz necessário para a igreja. É uma questão se nós não nos santificarmos, nós não veremos ao Senhor, nós não vamos para o céu. Essa é a nossa participação nesse processo. Mas contamos com a ajuda do Espírito Santo, que é o Espírito. Nós não, nesta nossa caminhada, nesse processo, nós não estamos só, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, temos o Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir. Mas é o Espírito Santo quem nos ajuda. É o Espírito Santo que está conosco. É o Espírito Santo que nos dá força para rejeitar o pecado, rejeitar as propostas deste mundo e viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de consagração a Deus. Amém, meus irmãos? Então, santificação, santidade convém à igreja de Cristo Jesus. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste, conforme nos diz Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Nenhum impuro, nenhum profano entrará no céu. Amém? Por isso que é necessário santidade, por isso que é necessário santificação, se separar, viver para Deus. Mas isso não é ruim, porque a melhor coisa que tem é viver para o Senhor, ter uma vida consagrada ao Senhor, desfrutar da sua presença, estar na sua presença e ter a confirmação da nossa salvação, do nosso nome escrito no livro da vida. Então, meus amados irmãos, que nos ouvem, santidade convém à igreja, santidade urgente. Amém? Se separe desse mundo, se separe do pecado, daquilo que não agrada ao Senhor e viva uma vida consagrada a Deus. Porque isso é agradável aos olhos do Senhor e é a vontade de Deus para nossas vidas. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o nosso Deus. Mandinaldo, para a nossa conclusão da nossa revista. Rapidinho aqui para nós concluir, ó. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus Cristo é um presente de Deus. E quando o arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus.
porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Tá aí, meus amados irmãos. Você ouviu um belo ensino nessa manhã, né? Inclusive eu estava aqui no Instagram, a irmã Milena, ela colocou aqui, bela explicação objetiva e clara, né? Que a gente não vai com muita rodeio, né, pastor? É o simples mesmo, né? Para que as pessoas possam entender, né, a palavra do Senhor. E ela até colocou aqui, a Milena colocou aqui, parece que a outra Milena colocou aqui, depende individualmente crer nesse ensinamento e buscar obedecer o que Deus, por meio de sua palavra, nos ensina. Então, é esse o processo. O novo homem, como nós desde o início falamos, ele nasce, aí vai para o outro passo, que é a justificação, que quem faz nesse processo é o próprio Deus, trabalha, nos justifica. Aí vai para a terceira parte, que é como o pastor Daniel iniciou falando, depende de nós e do Espírito Santo. Depende de nós, por quê? Porque nós precisamos a cada dia viver essa santificação e tentar a cada dia, lutar a cada dia para nos afastar do pecado. E o Espírito Santo que vai nos ajudar. Então é um processo conjunto nosso e do Espírito Santo. Mas isso só acontece depois do processo do novo nascimento. Nasceu de novo, aí parte para esse processo que só vai ser concluído no dia que nós chegarmos na glória. E Cristo breve vem buscar a sua igreja. É por isso que nós temos que, todo santo dia, lutar para viver a santificação. Como o pastor falou, temos inúmeras oportunidades diariamente para fazer isso. Por exemplo, quando o pecado vem diante de nós, é mais uma oportunidade de nós mostrar esse processo na nossa vida. Por quê? Se nós rejeitamos o pecado, nós estamos aperfeiçoando a santificação na nossa vida. Que você guarde essa palavra no seu coração e deixe Deus trabalhar. Quero deixar com o pastor Daniel as considerações finais dele. Logo em seguida, a gente vai estar orando, agradecendo por esse momento. E antes de encerrar, não saia daí que eu vou passar já o assunto da próxima lição que nós vamos ter. Pastor. Meus irmãos, que bom estar com vocês nessa manhã. Esperamos ter contribuído com os irmãos na explanação da nossa lição de hoje. E eu quero só deixar 2 versículos da palavra de Deus, que está em 1ª Epístola de João, capítulo de número 3, versículo 2 e o versículo de número 3, tá? Que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Olha que bênção. O novo nascimento nos propõe isso, sermos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Está falando da nossa glorificação, do fechamento da nossa salvação. Que isso vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja. E aí sim, a nossa glorificação, a salvação será fechada, será completa. Porque aí sim, vamos estar no céu, com um novo corpo, estaremos diante do Senhor, vemos Ele face a face, não sujeitos mais ao pecado, mas aí sim, a nossa salvação estará completa e fechada em nome do Senhor. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se você tem essa esperança, se você crê na volta de Jesus, esta esperança que você tem é o que lhe motiva a você ter uma vida de santidade. É o que lhe motiva a você se separar. É o que lhe motiva você ser puro, porque você quer chegar lá, porque você quer alcançar
Você quer ver a glorificação, a volta de Jesus. Então, para que isso aconteça, precisamos manter uma vida pura e de santidade na presença do Senhor. Tá? Que Deus abençoe a todos. Ficamos firmes na palavra do Senhor. Leia a palavra, ore, tenha uma vida de comunhão, que o Espírito Santo nos ajude a termos uma vida de santidade. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Antes do pastor orar, eu não vou deixar ele sair da estrada, não, vamos ouvir só esse hino aqui, e eu quero que você medite a letra desse hino aqui, logo em seguida o pastor já vai estar orando. De Jesus, quero viver sua palavra, pregar a salvação e anunciar. Não quero me render, não quero me render às ofertas do inimigo, prefiro ser fiel, namorar no sangue, nome és tu. Deus não está preocupado com o teu talento, tua formação. Ele procura adoradores para viver em santidade, viver em comunhão. Santidade, santidade, desperta a igreja. Santidade, santidade, só vai ver o rei quem tem santidade. Santidade, santidade, desperta a igreja, Deus é santidade. Santidade, santidade, vem abandonar o mundo e viver a verdade. Nossa, por onde vai comportar? Não faz paga a vantagem. Eu não quero me render, não quero me vender. Aí eu não venho assim digital. Aí quando chega o primeiro, a pessoa faz só baixando aqui. O primeiro fica baixando. Tem aplicativo. É um aplicativo, assim. Deus não está preocupado. Como é que a gente faz com assim? No site. Você vai ver aquela opção. Assinatura digital. É isso. Coloca Aí eles te mandam o acesso para você poder ficar junto. O primeiro acesso, você vê o usuário, você deve completo, uma senha, sem o último risco, sem aquele dígito final. eles falam que paga boleto. Pode fazer o boleto também. Você sempre dá assinatura. Mas quanto fez, estava pronto. Agora no fim, foi 5 anos. Aí eu posso usar aqui no celular, no meu computador. Mas você, no caso, é aplicativo. A vantagem dela é esse aqui. Eu não tenho os versículos dentro do texto. Quando eu toco, ele abre o texto. Daí você ouviu aí a melodia aí, santidade, né? A igreja tem que viver santidade mesmo, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que viver santidade. A irmã Vânia, né, acabou de colocar aqui, EBD abençoada para a glória de Deus, né? Amém. Maeli Batista, uma bênção. O tempo todo dedicado à explicação da palavra de Deus. Glória a Deus, né? Nós queremos agradecer aos nossos queridos irmãos,
Hoje à noite, a partir das 19 horas, vai ter culto, né, pastor? Lá no Templo Central. Templo Central. Transmitido aí pelas redes sociais, o culto direto do Templo Central. E amanhã, segunda-feira, de novo. Será que amanhã o pastor vai fazer igual a segunda passada? Foi maravilhoso aquele momento, sabe? O senhor, o pastor Gesiel e o pastor Bel ali foi muito bom. O pessoal comentaram muito depois que foi assim um ensino muito gostoso daquele jeito, né? Vamos aguardar aí. Eu acredito que deve ser do mesmo jeito. Aguardar aí a posição do nosso pastor presidente, pastor Bel. Pois é, nós vamos orar, o pastor Daniel vai orar, nós vamos encerrar nossa programação nessa manhã. Eu quero agradecer e quero te fazer um convite. Todos os dias eu estou aqui das 5h30 às 6h30, né? Geralmente, às vezes eu vou até às 7 da noite, dia que não tem como, por exemplo. Amanhã, segunda, eu não posso ir até às 7, porque geralmente eu vou ao Templo Central. E no dia da congregação Monte das Oliveiras também eu precisei a congregação. Mas geralmente às 5h30, às 7h30 eu estou aqui todos os dias trazendo a palavra de Deus para você. E enquanto a gente não retornar, esperamos que domingo, se possível, a gente já pudesse estar no templo, seria bom, mas provavelmente ainda não vai ser. Mas enquanto não voltar, nós vamos estar aqui trazendo a palavra de Deus através das nossas redes sociais. Muita gente aí ouvindo, sendo edificada aí na palavra de Deus. E eu quero trazer rapidinho o assunto da nossa lição do próximo domingo, né? Um abraço aí para o pastor Gesiel, que estou vendo ele ali online também. E quando eu vou falar aqui o assunto, o pastor Daniel vai orar, encerrando aí a nossa programação aí de hoje, né? Estou esperando aqui abrir o link aqui da minha lição nova. Sei que a lição nova nós vamos estudar sobre o livro de Efésios, né? Sobre o livro de Efésios, a nossa próxima lição fala da igreja eleita, tá aqui. Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Domingo que vem nós vamos estudar, né, a primeira lição já, carta aos Efésios, saudação e aos destinatários. Vamos conhecer um pouquinho da igreja de Éfeso, né, da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa carta domingo, já iniciando essa lição. E se ainda não tivermos voltado às nossas escolas no templo, vai ser por aqui de novo. Não sei se vai ser o pastor Daniel que vai estar aqui de novo, foi muito bom. Ou se o pastor Bel vai designar um dos outros pastores para estar aqui. Mas se for o que vier, será bem-vindo. Tem o pastor Suelber aí também, né? Novinho em folha, pronto aí. Pastor Daniel já tem mais um tempinho. Pastor Suelber pode ser, mas se for o pastor Daniel também será muito bom. Então domingo nós vamos aprender sobre a carta aos Efésios. Contamos com você em nome do Senhor Jesus. Pastor, se quiser deixar mais alguma palavra, fique à vontade e em seguida nós vamos estar orando. Você pode estar orando aí, entregando as bênçãos apostólicas. Meus irmãos, louvamos a Deus pela vida de cada irmão que esteve conosco até agora, participando e se interagindo juntamente conosco, tá? Nesse momento nós vamos orar e eu queria que você, onde você estiver, você possa estar orando juntamente conosco, tá? Aí na sua casa, encerrando esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Ore juntamente conosco. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Jesus Cristo, entramos diante da Tua presença nesse momento em oração e queremos Te agradecer por esse momento, por esse espaço que o Senhor tem nos dado de estar aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra. Eu quero louvar em especial, Senhor, pela vida de cada irmão, cada pessoa amiga que esteve conosco até esse momento, conectado e aprendendo da Tua palavra. Que tudo aquilo que ouvimos da Tua parte, possamos colocar no nosso coração e colocar em prática. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de comunhão, de santidade, de santificação, que agrade, que glorifique o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Rogamos, Senhor, a Tua bênção sobre o restante desse dia, que seja um dia de bênção, de comunhão contigo, com o Teu Espírito, e que possamos estar com a nossa vida consagrada ao Senhor. Meu Deus, abençoe esta vida do meu irmão, da minha irmã que esteve conosco. É o Senhor que sabe, que conhece as necessidades de cada um. Leva paz para cada coração, para cada família, dando da Tua bênção, Senhor, para as nossas vidas. Senhor da glória, assim nós Te oramos e Te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai
Que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus hoje e sempre. E aonde você estiver, diga amém e glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor, pelo Obrigado. apoio aqui, viu? Eu que agradeço. Viu, de coração. Vamos deixar mais indo aqui nessa manhã. Quero mandar um abraço aí para o Natanael, lá em São Paulo. Mas tem gente até em São Paulo, pastor, aí nos assistindo nessa manhã. Deus abençoe. Vamos tocar aqui mais uma música, né? Antes de encerrar, já que estamos falando nessa manhã de um novo nascimento, santificação, estamos lá. Santificação, né? E aí, quando tocar essa música, nós já vamos encerrar nossa programação de hoje. Muito bem. Vamos lá. Vai longe não, vai para a noite central. Canção do pastor Jaziel, se vai ter alguma coisa na congregação, que eu acho que vai ter. Entrares na casa do Senhor, meu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Eu sou diante de Deus, ninguém está escondido. Sabe como é fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem atento. A uma nuvem de testemunhas que te cercam, eu hipocrisia vem a tua no grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. Nos luzes daquele dia darás e pensa. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia pelos mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo céu vão poder vir. Senhor, se fosse um grande dia começando a vestir. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aquele que ficou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? O Senhor disse: a igreja sumiu. Jesus voltou.
Meus queridos irmãos, estamos encerrando aqui, agradecendo a você que ficou conosco até o presente momento. Muito obrigado, que Deus continue abençoando de forma especial aos nossos queridos irmãos. Lembrando a você que nós estamos aqui todos os dias das 5h30 às 6h30, trazendo a palavra de Deus para você, que você possa estar conosco. E eu quero continuar na minha campanha para ficar transmitindo pelo meu canal do YouTube, meus irmãos. Se inscreva lá, youtube.com/edpere. No lugar do I você coloca Y, tanto no primeiro como no segundo, né? No Di como Uri você coloca Y, né, no lugar do I, e a gente vai estar, você vai estar se inscrevendo lá e me ajudando aí a divulgar a palavra do Senhor nosso Deus. Preciso de 1000 inscritos. Estou nessa campanha, preciso da sua colaboração. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Essa escola dominical que acabamos de transmitir agora, daqui a pouquinho já vai estar postado lá no canal também, né? Para que você possa também acessar depois, né? Eu vou baixar agora do meu canal e vou colocar lá no YouTube também para você assistir. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Que você possa estar conosco. À tardinha vamos estar de volta com a nossa programação das 5h30 para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos aqui do Instagram e também do Facebook, né? Vamos encerrar aqui em nome de Jesus.